Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional, para mais um dia de palavra? Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, têm nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, peço a presença do Espírito Santo aqui conosco, Pai, para nos dar maior entendimento da Tua palavra. E assim a gente vir colocá-la em prática em nossas vidas, para ver transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo e da promessa, Senhor. Prepara-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Em Teu nome eu agradeço, Pai. Amém. Gente, para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para trazer até você conhecimento sobre essa jornada que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia para a gente estar iniciando aqui o nosso devocional. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 1, que fala assim: O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: Havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos. E ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ele bebesse do seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico, e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para os seus hóspedes. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: Este homem é você. E é isso que diz o Senhor Deus de Israel: Eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul. Somente até aqui. O que houve aqui? Natã contou uma parábola para expressar o descontentamento de Deus com Davi. Davi pecou um erro gravíssimo. Ele matou uma pessoa para ficar com a esposa dele. Ele matou Urias para ficar com a esposa dele, para esconder o pecado dele. Então a representação da ovelha aqui que foi morta para o banquete era Urias. E o poderoso ali que queria mostrar por convidados e agradar os convidados era Davi. Entende? Então Natã estava falando aqui, através dessa história contada, que Davi pecou. Um erro gravíssimo. E que Deus estava insatisfeito com ele. Deus estava triste com Davi. Pela tamanha crueldade que ele fez. Só que o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, na história, do 1 ao 7, principalmente a partir do 5 em diante, Davi está se mostrando repudio, ok? Aquela situação ali, como se ele tivesse autoridade sobre a situação e condenasse o homem lá que matou a ovelha. Tirou a única ovelha do homem pobre e matou a ovelha. É essa parte que Deus quer que a gente enfatize e aprenda. Ok? Então ali Davi estava fazendo um julgamento pelo que ele estava ouvindo
pelo que ele estava sabendo e pelo que ele estava vendo. Ele não tentou ver no interno dessa, ele não tentou ver o interno dessa situação, ok? Para tentar ter uma solução melhor antes de julgar. Davi fez um pré-julgamento em cima do homem rico porque pegou a ovelha do homem pobre. Entende? Ele julgou pelo que ele viu. Ele julgou pelo que ele soube de Natã. Ele condenou o homem rico por ter feito a atrocidade com a ovelha do homem pobre, porque o homem rico tinha várias, o homem pobre tinha uma. E é justamente o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui. Agora, trazendo isso para a nossa realidade, vamos ver o que Deus quer falar conosco. Ok? O que é mais fácil na sua vida? Você admitir os seus próprios erros e querer se redimir, querer se consertar? Ou é mais fácil você apontar o dedo para o seu irmão e opinar sobre a vida dele? O que é mais fácil para ti? Deus está querendo que você pense sobre isso. É mais fácil olhar para a grama do vizinho e querer saber como é que ele faz para fazer a grama dele ficar bonita? Ou é mais fácil olhar para a sua grama e cuidar dela? Sem julgamentos, apenas ir lá cuidar. Entende? Independente do seu nível social, da sua classe social, do que você tem, do que deixa de ter, você não tem direito de julgar a vida do outro. Quando você opina na vida do outro, quando você julga a vida do outro, você está se evidenciando. A sua opinião é sua opinião. Ou seja, tudo que está dentro de você, ok? Você está expondo para fora. Só que a outra parte não tem conhecimento disso. Então ela absorve o que você lançou sobre ela, o lixo que você lançou sobre ela, porque o lixo que estava dentro de você, você expôs, a outra parte, por não ter conhecimento da causa, absorveu o lixo, entende? Que você depositou nela, ok? Como verdade. Então você pecou no julgar e você pecou em querer fazer o mal pro próximo. Dois pecados que para Deus não existe diferença. Se o seu pecado é pequeno, se o seu pecado é grande, é pecado. E Deus vai cobrar você da mesma forma que se fosse um pecado grande. Porque para Ele não existe diferença. Ok? Então o que Deus quer de você aqui? Você não tem direito de julgar a vida do seu irmão. Você tem que olhar para dentro de si próprio e mudar a si mesmo. A própria Bíblia fala: antes de olhar para a trave que está no olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Entende? A mudança que você quer ver no mundo, a mudança que você quer ver nas pessoas, ela começa por você, na sua vida. Entende? Para existir mudança no mundo, você tem que cuidar da sua vida, da sua cura e da sua libertação. Você vai estar tão ocupado cuidando de si próprio que você não vai ter tempo para olhar para o lado. Porque quando a gente se submete à autoridade de Deus, permitindo que Ele nos cure de feridas e traumas que nós temos dentro de nós, cada um tem aqui sua ferida e trauma individualmente, não sobra tempo para você olhar para a grama do vizinho. Não sobra tempo para você julgar a vida do outro. Então se ocupe
em Deus. Aprimore seu relacionamento com Ele, se aprofunde em Deus. E peça misericórdia do Senhor para a sua vida, para Ele transformar você. Porque dentro de você está podre. Está escuro. A escuridão precisa sair. Entende? Se você não se submeter à autoridade de Deus, você não vai conseguir viver os planos do Senhor. E você vai continuar achando normal falar do vizinho, julgar o vizinho, julgar o irmão. E não é normal julgar. Isso é pecado. Não julgueis para não ser julgados. A palavra também nos ensina. Entende? A mesma forma que você trata o seu irmão é a forma como Deus vai te tratar. Entende? E não abra a sua boca para condenar. Abra a sua boca para abençoar. Tudo que sai da sua boca vira uma profetização para você na sua vida e para o outro que você está lançando a palavra. Então não condene, porque você vai estar condenando a sua própria vida sem você saber. Porque tudo que a gente lança na vida do outro volta para nós. Então começa a ouvir o que você está pronunciando. Não haja no automático. Pense antes de falar. Você vai começar a perceber que vai haver uma ponderação em você, vai haver um freio na sua língua. Porque é muito fácil julgar o outro. Entende? É muito fácil apontar o dedo. É difícil olhar para dentro de si e querer corrigir a si próprio. E para a gente viver os planos do Senhor, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Temos que nos confrontar e querer ser curados e libertos para poder vivermos os planos do Senhor para a nossa vida. Entende? É uma autoavaliação. É um autoconhecimento. É você consigo mesmo. Entende? Então Deus quer que você cuide da sua vida. Esquece a vida do vizinho, esquece a vida do outro, esquece a vida do irmão, esquece a vida da sua mãe, esquece a vida do seu irmão, esquece a vida do seu sobrinho, esquece a vida do funcionário da empresa, do companheiro de jornada, esquece a vida do outro. Olhe para a sua vida, cuide da sua vida, transforme a sua vida para você viver os planos do Senhor. Não abra a sua boca para condenar, mas abra a sua boca para abençoar. Porque toda palavra lançada vira uma semente na sua vida e na vida do outro. E quando a gente faz mal para o outro, consequentemente Deus pesa a mão sobre nós. Entende? Então você vai ter a colheita das suas sementes e você vai ter a mão de Deus pesando sobre ti. Então não julgue para não ser julgado. Seja um cristão de verdade. Ok? Não um cristão de fachada. Um cristão de verdade anda na verdade, age com a verdade, é honesto e não julga. Ele estende a mão. Mas um cristão de fachada esquece que o próximo existe e vive no egoísmo, na prepotência, na soberba, porque não foi liberto e não foi curado. Então procure se redimir com o Senhor, ok? E queira entrar embaixo da autoridade de Deus e permita dele transformar você de dentro para fora, para você ser um verdadeiro cristão, como Deus quer que você seja, para viver os planos dele para você. Porque enquanto você continuar do jeito que você está, Deus não vai liberar para você bênçãos, não vai liberar promessa, não vai liberar nada, enquanto você não se redimir com Ele perante as situações que você anda julgando por aí. Ok? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por puxar nossas orelhas.
Obrigada, Senhor, por orientar a gente o caminho que devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, nos ajuda a colocar em prática tudo que a gente escuta, tudo que a gente aprende, para haver transformação em nós, Senhor. Nos perdoa, Pai, dos nossos pecados e nos ensina o caminho que devemos andar, como devemos fazer, o que não devemos fazer. Pai, por amor a Ti, precisamos estar sempre em comunhão contigo, te buscando em espírito e em verdade, Senhor. Coloque em nós, Pai, desperta dentro de cada um de nós, Senhor, o interesse em Te buscar. O interesse está na Tua presença, nos preenchendo mais de Ti, permitindo que o Senhor nos cure de dentro para fora. Para haver transformação e cura em nós, Pai, libertação em nós, Senhor. Para ficarmos cada vez mais parecidos contigo, mais próximo da promessa dos milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.